Uma noite dessas, vindo da cidade para Engenho Novo, encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta, os versos podem ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido quesedão, mas o que ele pôs o vulgo do homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. É assim que se inicia o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Logo no início da obra, é revelado que Dona Glória, mãe de Bentinho, pretende enviar o filho ao seminário para tornar-se padre, uma vez que ao perder seu primeiro filho ela prometeu que se tivesse outro, ele seria padre. Apesar de Bento não ter vocação religiosa, ele foi ao seminário, porém só após prometer para sua vizinha e amiga Capitu que só se casaria com ela. No seminário, Bento conhece Ezequiel Escobar, que viria se tornar seu grande amigo, e veio dele a solução para Bentinho sair do seminário, enviar um escravo no lugar. Assim, ele sai do seminário, forma-se em direito e casa-se com Capitu, assim como seu amigo casa-se com Sancha, que era amiga de Capitu. Ambos os casais têm filhos, e eles se homenageiam. A filha de Escobar chama-se Capitolina, e o filho de Bentinho chama-se Ezequiel em homenagem ao amigo. Os casais estavam tornando-se cada vez mais próximos. Porém, infelizmente, certo dia Escobar morre afogado, e no enterro Bentinho percebe algo estranho em Capitu. Enfim chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também. As mulheres, todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira-lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver também parece que a retinha. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Bentinho, certo que não é pai de Ezequiel, pensa em suicídio e já o prepara, colocando veneno em uma xícara de café. Porém, Ezequiel entra em seu gabinete, e o primeiro ímpeto de Bentinho é correr para tomar o café e bebê-lo. Mas outro impulso o conduz a perguntar ao menino se ele já havia tomado café. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Já, papai, vou à missa com mamãe. Toma outra xícara? Meia xícara só. E papai, eu mando vir mais. Anda, bebe. Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe a xícara tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei o que senti, que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar adoidamente a cabeça do menino. Papai, papai, exclamava Ezequiel. Não, não, eu não sou teu pai. Ao levantar a cabeça, Bentinho vê Capitu, que pede explicações, porém o marido responde que há coisas que não devem ser explicadas. Ao retornar da missa, ela diz que a separação é indispensável e estava à ordem de Bentinho. Assim, Capitu e Ezequiel vão morar na Europa, onde Capitu morre. Além de Capitu, morrem também José Dias e Dona Glória. Na lápide de Dona Glória, Bentinho manda escrever a seguinte frase: uma santa. Após esses acontecidos, Ezequiel retorna para ver seu pai. Ao entrar na sala, dei com um rapaz de costas mirando o busto de massinista pintado na parede. Vim cauteloso e não fiz rumor. Não obstante, ouviu meus passos e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi.
Era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de São José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo e, salvo as cores que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava moderna naturalmente e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço, era filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe, eu também estava de preto. Sentamo-nos. Assim foi o reencontro de Ezequiel e Bentinho. Mais adiante no diálogo, Ezequiel comenta que fará uma viagem, e Bentinho diz que não terá problemas em pagá-la. Porém, ele quer mesmo que o filho pegue lepra. Ezequiel morreu, mas não foi de lepra como desejou seu pai. Ele morreu de uma febre tifoide. Com a morte de Ezequiel, sem Dona Glória, sem José Dias e sem Capitu, Bentinho habituou-se à solidão. Ele limitou as relações superficiais com prostitutas, que não fizeram esquecer Capitu. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber que minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabasse juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve, vamos à história dos subúrbios. E é assim que se encerra a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um dos maiores mistérios do livro Dom Casmurro é: Capitu traiu ou não o Bentinho com seu melhor amigo Escobar? Há uma divergência entre os leitores. Alguns acreditam que Capitu o traiu e outros acreditam que não. Para ambas as teorias, existem fatos que as sustentem. A semelhança do filho de Capitu e Bentinho com o seu melhor amigo Escobar. Os encontros a sós que tiveram. O fato de Bentinho encontrar Escobar perto de sua casa, em um horário em que Capitu estaria sozinha. O olhar e o choro de Capitu ao ver o túmulo de Escobar. O passado de mentiras de Capitu. São alguns fatos que reforçam a teoria de que ela o traiu. Há também alguns fatos que reforçam a teoria de que ela não o traiu, como: não há nenhum fato que mostre alguma proximidade mais afetiva entre Capitu e Escobar. Quem narra é o próprio Bentinho, que pode ter visto exageradamente alguns fatos devido ao ciúme. Capitu amava Bentinho verdadeiramente. Escobar era amigo fiel de Bentinho. A genialidade de Machado de Assis reside em ter montado um personagem tão manipulador que manipula o leitor a acreditar no que ele fala, como um advogado acusando um réu diante do júri. Enfim, não há como saber definitivamente se Capitu traíra ou não Bentinho, devido a essa genialidade de Machado de Assis em criar esse mistério. Narrado em primeira pessoa, Dom Casmurro foi publicado em 1900, embora a data de edição seja de 1899. Essa obra continua a trajetória de renovação iniciada com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. O emprego de capítulos curtos, da já conhecida ironia, do pessimismo amargo, de técnicas narrativas renovadoras, como metalinguagem e intertextualidade, mantém-se também nesses romances. Em Dom Casmurro, a narrativa exerce a função de um pseudo-autobiográfico do protagonista, Bentinho. Dessa forma, a memória servia de vínculo entre a narrativa presente e a suposta verdade dos fatos, que é a distância entre o passado e o presente. Esse resgate pela memória a partir do presente é, como acabamos de dizer, falho, já que o tempo incumbiu-se de distanciar os fatos do momento da escrita. Com isso, a narrativa não poderia seguir um caráter linear, nascendo fragmentada, digressiva. O romance Dom Casmurro é dividido em 148 capítulos de diversas dimensões, predominando os curtos, técnica já utilizada em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O enredo da obra não é dinâmico, já que predomina o elemento psicológico. A narrativa é digressiva, ou seja, interrompida todo o tempo por fugas da linearidade, para acrescentar pensamentos ou lembranças fragmentadas do narrador. O romance é narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, que escreve a história de sua vida dessa forma. O romance funciona como uma pseudobiografia de um homem já envelhecido que parece preencher sua solidão atual com a recordação de um passado que nunca se distancia verdadeiramente, porque foi marcado pelo seu sofrimento pessoal.
O tempo é cronológico, cuja primeira referência é o ano de 1857, no momento que José Dias sugere a Dona Glória a necessidade de apresentar a ida de Bentinho para o seminário. Em 1853, Bentinho vai para o seminário. Em 1865, Bentinho e Capitu casam-se. Em 1872, Bentinho e Capitu separam-se. É interessante lembrar que as duas casas amarram-se novamente num circuito perfeito, já que a do Engenho Novo foi construída à semelhança da casa de Mata-Cavalos. A tentativa do narrador de atar as duas pontas da vida parece funcionar não apenas na ligação entre o presente e o passado, mas também a própria estrutura da obra, como vimos na introdução dessa parte. Escobar, amigo de Bentinho, seminarista, era um rapaz esbelto, olhos claros e um pouco fugitivos, com as mãos, como tudo. Ezequiel Escobar foi colega de seminário de Bentinho, e como este, não tinha vocação para o sacerdócio. Melhor amigo de Bentinho, gostava de matemática e do comércio. Quando saiu do seminário, conseguiu dinheiro emprestado de Dona Glória para começar seu próprio negócio. Casou com Sancha, melhor amiga de Capitu, e morreu afogado depois de enfrentar a ressaca do mar. Bentinho, também protagonista que ocupa uma postura de anti-herói, não pretendia ser padre como determinava sua mãe, mas tensionava casar-se com Capitu, sua amiga de infância. Um fato interessante é que os planos para não entrar no seminário eram sempre elaborados por Capitu. É o narrador e pseudo-autor da obra. Na velhice, momento da narração, era um homem fechado, solitário e triste. As lembranças de um passado triste e doloroso tornaram-no um indivíduo de poucos amigos. Desde menino, foi sempre mimado pela mãe, pelo tio Cosme, por primo Justino e pelo agregado José Dias. Essa superproteção tornou-o um indivíduo inseguro e dependente, incapaz de tomar decisões por conta própria e resolver seus próprios problemas. Essa insegurança foi sem dúvida o fato gerador dos ciúmes das suspeitas de adultério que estragaram sua vida. José Dias, ou o agregado, amava os superlativos, ria largo, se era preciso de um grande riso sem vontade, mas comunicativo nos lances graves, gravíssimo. Com o tempo, adquiriu curta autoridade na família, certa audiência ao menos, não abusava e sabia opinar obedecendo. As cortesias que fizessem viam antes do cálculo que da índole. Tenta no início persuadir Dona Glória a mandar Bentinho para o seminário, passando-se depois para adjuvante. Vestia-se de maneira antiga, usando calças brancas engomadas com presilhas, colete e gravata de mola. Teria 55 anos. Depois de muitos anos em casa de Dona Glória, passou a fazer parte da família, sendo ouvido pela velha senhora. Não apenas cuidava de Bentinho, como protegia-o de forma paternal. Dona Glória, mãe de Bentinho, desejava fazer do filho um padre, devido a uma antiga promessa. Porém, ao mesmo tempo, desejava tê-lo perto de si, retardando sua decisão de mandá-lo para o seminário. O realismo é um estilo de época da segunda metade do século XIX, marcado por uma forte oposição às idealizações românticas. Assim, as personagens realistas apresentam mais efeitos do que qualidades, destacando-se as temáticas do adultério, dos interesses econômicos, da ambição desmedida, da dissimulação e da vaidade. Machado foi o mais fino analista da alma humana, mergulhando densamente na psicologia dos seus personagens para decifrar os enigmas da alma, sofrimentos e pensamentos. Seu estilo não é linear como o dos demais realistas, mas digressivo e metalinguístico. Em Dom Casmurro, por exemplo, o narrador não se contenta em contar sua história, mas parece conduzir o leitor por caminhos tortuosos através de sua memória e de seus pensamentos. Não satisfeito ainda, Machado adia mais os fatos na tentativa de explicar a própria obra, justificando-se com ele, leitor incluso, ou ironizando-o.